E aí, turma? Vamos iniciar nossa videoaula falando de conjuntos numéricos. Hoje vamos falar sobre os conjuntos dos números naturais, tá? Com símbolo N, conjunto dos números inteiros, Z, e o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números naturais, já conhecido desde o sexto ano, né? Ou mesmo desde o quinto ano, são aqueles números que nós podemos contar de forma normal. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não há nada de diferente nele. É muito simples mesmo, tá? Desses números, então, são formados pelos nossos algarismos, tá? A gente pode determinar aqui um subconjunto, que seria aqui, ó, o conjunto dos números não nulos. Todas as vezes que a gente for trabalhar com subconjunto e ele tiver esse asterisco, isso significa que o zero não está nesse conjunto, tá? Então aqui o conjunto dos números naturais não nulos seria 1, 2, 3, 4, 5. E esses números, eles vão seguir então todo o padrão do sistema de numeração decimal, que é o indo-arábico, né? É um sistema posicional, né? A gente tem aí um conjunto de números onde sequentemente, consecutivamente, a gente tem mais um número, mais um número, mais um número, né? Então a gente tem aí os sucessores, todos eles têm um sucessor, apenas o número 1 não tem, aliás, o número 0, né? Não tem um antecessor. Então, todos eles têm sucessores e apenas o número 0 não tem um antecessor, porque ele se inicia no 0 e continua de forma infinita. Dos números inteiros, a gente tem aqui ó, o conjunto dos números naturais, ó, do 0 à direita aqui, ó, subindo sequentemente, a gente tem aqui o conjunto dos números naturais. Então, eu tenho o 0, os naturais positivos e os inteiros negativos. Aqui eu posso visualizar uma simetria em cima do número 0, do numeral 0, pois eu tenho a mesma distância entre o mais 1 e o menos 1, entre o mais 2 e menos 2, entre o mais 3 e o menos 3, ok? Então a gente pode dizer que o mais 3 é o oposto do menos 3, que o menos 2 é um número oposto ao mais 2. É a mesma distância entre o zero, ok? Os números negativos a gente vê eles o tempo todo aí no nosso dia a dia, quando a gente fala que a temperatura está 50 graus abaixo de zero, é menos 50 graus Celsius, provavelmente, tá? Ou quando um mergulhador vai, então, submergir na água do mar e ele está lá 10 metros abaixo do nível do mar. Então ele está a menos 10 metros de altitude. Tá? Do conjunto dos números inteiros, então, por que usa Z? A gente, uma curiosidade, Z, se eu não estiver enganado, aí é de Zal, que quer dizer número. E também do Carlos, tem o sobrenome Zermelo, tá? O matemático aí que estudou sobre os números. O subconjunto desenvolveu eles. Z, então, com asterisco, significa que não tem o zero. Então, seria os números, tá? De forma infinita para um lado negativo e positivo, mas o zero não está. Então, a gente tem aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1. Não tem zero, mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Quando eu busco aqui um subconjunto dos números inteiros que tem um sinal negativo, significa que eu tenho aqui só apenas os números negativos. Só que o zero está aqui? Sim. Então eu tenho o numeral 0 e todos os demais negativos. Atenção! Eu posso chamar esse subconjunto de números inteiros negativos? Não posso, por causa do zero. Se tivesse um asterisco aqui e eu tirasse o zero, aí sim eu teria os números negativos. O que eu tenho aqui? O que está faltando do conjunto dos números inteiros? Está faltando aqui? Está faltando os positivos. Então aqui ó, eu tenho o conjunto dos números inteiros não positivos. O zero não é positivo e os negativos não são positivos. Professor, posso falar que é o conjunto dos números inteiros negativos e o zero? Pode, tá? Não está totalmente errado não, contanto que você entenda que são os não positivos. Quando a gente fala de números racionais, a gente usa a letra Q. Essa letra Q vem da palavra quociente.
Quociente é o resultado de uma operação, que é a divisão. E toda divisão pode ser expressa na forma de fração. Então, na verdade, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. O 5, professor, pode ser escrito na forma de fração? Pode. Por exemplo, 15 terços. 15 terços significa 15 dividido por 3, que vale 5. Poderia também escrever apenas assim, ó, 5 dividido por 1. É uma fração. Eu não tenho uma leitura, mas é uma fração. Esse número aqui, ó, é o numeral 3 décimos. Tá? O número decimal 3 décimos. Poderia ser negativo, professor? Poderia, sem problema nenhum. Menos 3 décimos. Continua sendo um número racional. Esse número é um número misto. Nós aprendemos assim, ó, de forma técnica, que eu tenho aqui, ó, 5 quintos, 5 vezes 1, ó. 5 quintos mais 2 quintos. Tá legal? Então, 5 vezes 1 mais 2. Então, aqui eu tenho 7 quintos. É um número misto. Uma fração mista. Ela é um número misto que transforma numa fração imprópria. Tá? E esse numeral aqui, ó, é uma dízima periódica. E essa dízima periódica ela vem do resultado da divisão 2 sobre 9, 2 nonos, 2 dividido por 9. A gente tem uma aula específica para tratar esse assunto. Eu vou ensinar numa próxima videoaula, tá? A transformar, a escrever qualquer dízima periódica em uma fração, ok?